Oi, crianças, boa tarde. Nós vamos aqui encerrar a nossa semana guardando uma ideia, as ideias da divisão, para a gente refletir sobre isso e a semana que vem a gente começar a estudar de verdade a divisão, que vem novidade por aí. Então vamos lá. A divisão faz parte da nossa vida. Desde muito pequenos, vocês talvez nem sabiam contar ainda, mas vocês sabiam dividir. Dividir o brinquedo com o irmão ou com o amiguinho. Né? Se eu tenho 2 brinquedos, vai um para cada um e fica todo mundo com a mesma quantidade. Eu ganhei 4 balas. Eu vou dar 2 para o meu irmão e vou dar essas outras quantidades aqui, digamos que você nem sabia contar. Eu pego, vai uma para ele, uma para mim, outra para ele, outra para mim. Então, cada um vai ficar com 2. Isso é divisão. Lá, vamos brincar, separar 2 equipes. Nós somos 6 coleguinhas brincando, um para essa, outro para essa, outro para aquela, e assim no final vocês vão estar com 2 equipes formadas, com 3 crianças cada uma. Então, isso é divisão. Então, vamos lá. Isso é o que a professora aqui, vamos fazer um trabalho e tenho que distribuir todos vocês em 4 grupos. Então, a ideia da distribuição. Eu estou distribuindo, ideia da distribuição. Ideia da separação, eu estou separando em partes iguais. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Quando que vocês aplicam as ideias da divisão? Em qual caso? Qual a frase que você ouve que você fala, vou ter que dividir? Tá? É para você pensar nisso aí durante o final de semana. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui 2 situações. Tá vendo essas bolinhas de gude? Pois é, eram 15 bolinhas no total e eles separaram essas bolinhas em 3 grupinhos. Felipe resolveu brincar de bolinhas de gude com 2 amigos. Então, Felipe mais os 2 amigos. Para isso, ele distribuiu 15 bolinhas em 3 grupos, com a mesma quantidade para cada grupo. Gente, vocês lembram? Olha só, 3 partes iguais. Isso lembra o quê? Além da divisão que a gente está vendo agora. Isso lembra o quê? A multiplicação. 5 mais 5 mais 5, que é igual a 5 vezes 3. Então, 3 parcelas de 5. Isso é multiplicação. Quando ele separou isso, ele pegou a multiplicação e dividiu. Ele pegou o produto da multiplicação e dividiu. Então, ele dividiu em 3 parcelas iguais. 3 parcelas de 5. Ele separou em 3 parcelas de 5. Então, crianças, a divisão é o contrário, é o inverso da multiplicação. Então, para fazer a divisão, a gente precisa saber tabuada, porque a gente precisa fazer esse inverso. Vamos lá. Feita essa distribuição, ele percebeu, o Felipe, né, que foram formados 3 grupos de 5 bolinhas cada. Vamos lá ver. Em matemática, o que significa essa distribuição? Em matemática, podemos indicar essa distribuição iguais, em partes iguais, como uma divisão, usando o sinal operatório, esse daqui, um tracinho com 2 pinguinhos. Esse é um dos traços que a gente representa a divisão. Então, como que a gente escreve esse 15? Olha, 15 dividido o sinal da multiplicação, 15 dividido por 3 é igual a 5. É assim que a gente lê. 15, sinalzinho, dividido por 3 é igual a 5. Por que é igual a 5? Quanto que é 3 vezes 5? Ou 5 vezes 3? 5 vezes 3, 15.
Olha só, ao distribuir as bolinhas, uma a uma, ou usando a tabuada, descobrimos que o resultado dessa divisão é 5. Então, podemos indicar que 15 dividido por 3 é igual a 5, pois 5 vezes 3 é 15. Olha só, 15 dividido por 3. A pergunta é a seguinte: qual o número multiplicado por 3 vai dar 15? Então, a gente faz o inverso. Qual número, digamos que tem uma interrogação, qual número que multiplicado por 3 é igual a 15? É 5. Então, divisão, por isso que a gente fala divisão é o inverso, ou é o contrário da multiplicação. Nesse esquema das bolinhas, temos a divisão com a ideia de repartir certa quantidade em partes iguais. Olha só, repartir certa quantidade em partes iguais. Eu tenho 15, eu estou repartindo em 3 partes de 5. Então, estou repartindo em partes iguais. Isso é a ideia de repartir. Agora, vamos ver a seguinte situação. Olha, vamos lá. O Jair é feirante e está preparando pacotes que contém exatamente 12 limões. Então, ele vai, cada pacote dele, aqui ó, cada pacote vai ter 12 limões. 12. Só que, gente, ele consegue pegar 4 limões. Cada vez que ele vai com a mão, ele consegue pegar 4 limões. Ele consegue pegar 4 limões de uma caixa de uma única vez com apenas uma das mãos. Uma ele segura o saco, a outra ele pega 4 limões e põe lá dentro. Só que ele não quer contar um por um, entendeu? Porque imagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem que encher muitos pacotes, isso já é difícil. Então ele vai lá, pega 4 com a mão e vai. Quantas vezes, ó, quantos grupos de 4 limões ele deverá pegar para encher 4 pacotes? Fica muito mais fácil, ele só conta quantas vezes que ele colocou limão no pacote. Então, vamos lá. Nessa situação descrita anteriormente, temos outra ideia da divisão em que devemos pensar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Quantas vezes? A gente faz isso direto. Olha lá, eu tenho que dar 15. Quantas vezes uma quantidade aqui vai chegar, completar lá nos 15? Então, vamos lá. Ou seja, quantas vezes a quantidade de 4 limões formam a quantidade de 12? Vamos usar a divisão? Olha só, é só eu pegar 12, que é o meu total, a quantidade completa, 12, dividido por 4, porque eu vou colocar porções de 4. 12 dividido por 4, olha o sinalzinho. 12 dividido por 4 é igual a 3. Por que que é 3? Qual, interrogação, qual, eu não sei desse 3, qual o número multiplicado por 4 é igual a 12? Aí você vai lá na tabelinha do 4 e vai ver que é 3. 4 vezes 3 é 12. Então, o resultado da divisão vai ser 3. 4, olha, 12 dividido por 4 é igual a 3, pois 3 vezes 4 é 12. Então, a pergunta que você vai fazer é essa: qual o número multiplicado por 4 é igual a 12? Você vai fazer o contrário essa pergunta. Olha só, 3. São, portanto, 3 grupos de 4 limões para completar o pacote de 12 unidades. Então, eu vou colocar 4, mais 4, 8, mais 4, 12. A ideia vai ser de quantas vezes uma quantidade completa a outra, ou cabe na outra. Então, vamos seguir esse raciocínio da multiplicação inverso? Olha só, se 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3 é 6. Então, gente, 6 dividido por quanto que vai ser 2?
Se 2 vezes 3 é 6, 6 dividido por 3 vai ser 2. Faz o inverso. Se 5 vezes 2 é igual a 10, então 10 dividido por 2 é igual a 5. Se 4 vezes 6 é 24, então 24 dividido por 6 é igual a 4. Vamos fazer isso daí? E, gente, olha só. Vamos lá para os artistas, principalmente nordestinos. Eles dominam essa arte no nosso país. O Brasil tem uma rica variedade de trabalhos artesanais. E cada região do país tem produtos bem característicos. Lá na região Nordeste, por exemplo, é comum encontrar artesãos que produzem garrafas com areias coloridas que formam belos desenhos, belas paisagens. Muito bonito. Nestor é um desses artesãos e ele produziu 24 dessas garrafas. 24 garrafinhas que o Nestor produziu. Sublinha aí. Ele quer dividi-las igualmente em 4 caixas para transportar até a feira de artesanato mais próximo. Então, olha só, 12 é o total, dividido por 4, porque ele vai colocar porções de 4 garrafas. Então, 12 dividido por 4, ele quer saber quantas caixas ele vai precisar. Para isso, de quantas caixas ele precisará? Responda a essa pergunta preenchendo os espaços em branco do apresentado. Então, gente, vou pegar o quadro aqui um pouquinho. Bom, ele tem 12 garrafas. Ele quer colocar 4. Quantas aqui, ó, porções de 4? Esse aqui 4 vai ser uma caixa. Então, quantas vezes que ele vai colocar isso daqui? Olha só, você vai fazer a seguinte conta. Ele quer saber quantas caixas? 12 dividido por 4 vai ser igual. Qual vai ser a pergunta? Você não sabe a resposta aqui. Então, você quer saber quantas caixas. Aí você pergunta, quanto que multiplicado por 4 vai ser igual a 12? Aí você vai lá na tabelinha do 4, aí você vai encontrar isso, o seguinte. Olha só, lá na tabelinha do 4, você tem assim, ó, 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. Opa! Quanto que multiplicado por 4 é igual a 12? 3. Então, a resposta aqui, ó, 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Por quê? 3 multiplicado por 4 é 12, tá? Então, o Nestor, é Nestor? Nestor, ele vai precisar de 3 caixas para transportar as 12 garrafinhas que ele produziu. Então, vamos completar? Devemos dividir 24 garrafas em 4 caixas. Então, indicamos 20. Ah, era 24. Eu fiz a conta por 12. Foi bom que aí eu já exemplifiquei, dei um outro exemplo. Mas vamos lá. O Nestor produziu 24 garrafas, agora tá certo, 24 garrafas. Então, ele vai distribuir essas 24 garrafas em grupos, ó, ele vai dividir em 4 garrafinhas por caixa. Ele quer saber quantas caixas ele vai precisar. Então, agora a gente vai fazer a pergunta. Quanto multiplicado por 4 que vai ser igual a 24? Então, vamos lá na tabela de 4. 4 vezes 1 é igual a 4.
4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20. E 4 vezes 6 é igual a 24. Olha, então, 6 multiplicado por 4 vai ser igual a 24. Então, vamos lá? Então, o número aqui, ó, Nestor vai precisar de 6 garrafas, porque 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, é igual a 24. Agora, vamos preencher, certo? Então, vamos lá. Devemos dividir 24 garrafas em 4. Então, indicamos 24 dividido por 4. Agora, precisamos procurar nas tabuadas o número que, multiplicado por 4, resulta em 24. Faça isso, depois complete o esquema. 24 dividido por 4 é igual a 6, pois 6 vezes 4 é igual a 24. Então, para finalizar a atividade, complete a frase. Ele precisará de quantas caixas? Rebeca está montando uma lanchonete e comprou 32 cadeiras. Elas serão usadas para a organização do espaço, formando grupos de 4 cadeiras por mesa. Então, ela comprou 32, sublinha aí para não errar, igual você errou. 32 cadeiras, sublinha, e vão formar grupos de 4 cadeiras. Por isso, de quantas mesas ela precisará para responder? Ela precisará. Cada mesa terão 4 cadeiras. Quantas mesas que ela vai precisar? Se ela tem 32 cadeiras? Vamos lá. Devemos dividir 32 cadeiras em grupos de 4. Então, indicamos. Faça essa indicação. E agora é necessário procurar nas tabuadas o número que é multiplicado por 4 resulta em 32. Quanto que multiplicado por 4 vai dar 32, gente? Então, vai ser 32 vezes dividido por 4 é igual a... Quanto que multiplicado por 4 é igual a 32? Procura lá, pois esse valor multiplicado por 4 é igual a 32. Então, finaliza. Agora, vamos praticar essa multiplicação inverso. Complete corretamente cada item de acordo com o exercício, com o exemplo apresentado. 28 dividido por 7 é igual a 4. Por quê? Pois 4 vezes 7 é igual a 28. Agora você vai fazer 18 dividido por 3 é igual a quanto? Pois esse número vezes 3 é igual a 18. Quanto vezes 3 que vai dar 18? E assim você vai fazer para todos esses números. Viu como é importante agora você estar com essa tabuada de multiplicação prontinha? Aproveite o estudo da divisão para revisar as tabuadas. Então, gente, olha só. Se você não tiver nesse momento, eu quero que você faça essa atividade com a sua tabuada na mão, com a tabela na mão. Porque eu quero que você se concentre nesse raciocínio. Terminou de fazer a atividade? Dá uma estudada na tabuada. Vamos lá. Na pequena granja que Nestor cuida, os ovos são organizados em embalagens contendo meia dúzia de unidades. Meia dúzia. Uma dúzia é quanto? Uma dúzia é igual a 12. Uma dúzia é igual a 12. E a metade, meia, é a mesma coisa que 12 dividido por 2. A metade de 12 vai ser 6, não é? Olha só, meia dúzia. Então, quando eu falo traga meia dúzia de maçãs, você vai me trazer 6 maçãs.
Na pequena granja que Nestor cuida, os ovos são organizados em embalagens contendo meia dúzia. Embalagens começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia dúzia. Hoje, logo cedo, ele pegou 54 ovos para distribuir nessas embalagens. Quantas embalagens ele conseguirá preencher com os ovos que pegou hoje? Gente, 54 dividido por 6. Porque cada embalagem tem meia dúzia, então tem 6. 54 dividido por 6. Faça aqui e faça a resposta completa. E assim nós seguimos. A professora Júlia tem uma turma de terceiro ano com 30 alunos, sendo 12 meninas e o restante, sendo 12 meninos e o restante meninas. Olha, ela tem 30 alunos é o total, ela tem 12 meninos e o restante é tudo menino. De acordo com essas informações, faça o que se pede. Quantas meninas há nessa turma? Então, você vai ter que fazer que tipo de conta? Não é multiplicação. Eu tenho 12 meninos, 30 é o total, menos 12, o resto vai ser meninas. Agora, B, para uma brincadeira, as meninas serão distribuídas em trio de alunas e os meninos serão distribuídos em duplas. Calcule a quantidade de trio de meninas. Então, gente, o total de meninas que você encontrou, você vai distribuir em trios. O que é um trio? 3, não é? Então, vai ser esse total de meninas dividido por 3. E duplas de menino? Uma dupla tem quantos? Olha só, são 12 meninos. Ele vai dividir em duplas. Faça o que se pede. E para isso, escreva a divisão correspondente a cada uma dessas situações. Eu quero dividir 20 maçãs em 4 grupos. Quantas maçãs ficará em cada grupo? Quantas maçãs cada grupo terá? Eu quero dividir 20 dividido por 4. Distribuir igualmente 48 livros em 6 caixas. Então, cada caixinha vai ter 48 livros. Cada caixa terá... Eu tenho 48 livros. Eu vou colocar esses livros em partes iguais, em quantidades iguais, em 6 caixas. Eu vou ter 6 caixas. Quantos livros terá nessa caixa, nessa e nessa? Mas são partes iguais. Então, vou fazer uma divisão. 48 dividido por 6, aí você descobrirá quantos livros terá em cada caixa. Repartir igualmente em 7 grupos um total de 35 folhas de papel. 35 dividida por quantas folhas cada grupo terá. Para ler um livro que tem um total de 48 páginas, Gabriel pensou em ler 6 páginas por dia. Caso faça dessa forma, quantos dias serão necessários para ele ler o livro inteiro? Então, eu tenho um livro de 48 páginas. Cada dia eu vou ler 6 páginas. Quantos dias que eu vou precisar para ler o livro inteiro? 48 dividido por 6. Certinho? Temos uma agenda. Estudar a tabuada. Aí, pegue grupos de 2 em 2. Fala, hoje eu vou estudar a tabuada de 2 e de 3, ou de 2 e de 6. Amanhã eu vou estudar de 4 e de 8. E assim você vai estudando toda a tabuada. Faça isso. Mas antes de começar a estudar a tabuada no dia seguinte, recorda do dia anterior. Beijo grande. Que tenha um final de semana leve, colorido, divertido
e cheio de amor. Isso é importante. Beijo grande.